Segredos de um modo antigo de rezar. Descubra a linguagem poderosa que nos liga à mente de Deus. Greg Braden. Capítulo 2. O segundo segredo. O sofrimento é o professor. A sabedoria é a lição. Se fizerdes nascer o que está dentro de vós, ele vos salvará. Se não o fizerdes, ele vos destruirá. Evangelho de Tomé. No início, as imagens na tela da TV faziam pouco sentido para mim. Embora a paisagem fosse familiar, nas semanas anteriores, cenas chocantes como a dessa transmissão haviam se tornado muito comuns. O caos reinava, com pessoas de todas as idades correndo para todos os lados, sujas, queimadas, aterrorizadas. Eu acabara de voltar ao quarto do hotel depois de um dia cheio de aulas em Sydney, Austrália, quando sintonizei o canal de notícias para atualizar-me com os acontecimentos do dia. Aproximei-me da tela e comecei a entender o que estava vendo. As emissoras locais transmitiam fatos ocorridos na escola número 1 em Beslan, Rússia, num vídeo não editado. Poucos dias antes, no primeiro dia letivo do ano, terroristas haviam tomado centenas de crianças e adultos como reféns. Embora o impasse tivesse se prolongado por dias, evidentemente alguma coisa mudara. Quando a situação se normalizou, os números finais da tragédia eram assustadores. Dos aproximadamente 1.200 reféns reunidos na quadra de esportes da escola, cerca de 350 foram assassinados. A metade era criança, assassinadas sem nenhuma razão aparente, a não ser a irracionalidade de um grupo de pessoas enfurecidas. Os detalhes humanos revelados a respeito de algumas famílias expunham o cenário do dia. Em quase todas as ruas da cidade, pessoas haviam perdido alguém ou conheciam os parentes de alguém que fora assassinado. Muitos enterravam mais de um membro da família. Um dos moradores, Vitaly Kaloev, enterrou a família inteira, mulher, filho e filha. O pastor Teimuraz Totiev e sua mulher enterraram 4 dos 5 filhos: Boris, de 8 anos, Albina, 11, Luba, 12 e Larissa, 14. A quinta filha, Madina, fora ferida e se recuperava em casa. Num trágico capricho do destino, o irmão do pastor Totiev, também pastor, e sua mulher perderam 2 dos 3 filhos. Semelhante ao impacto avassalador das vidas perdidas no dia 11 de setembro em Nova York, a magnitude dos acontecimentos em Beslan era excessiva para quem tentava entender. Mesmo pessoas cuja fé fora tradicionalmente uma pedra de toque para outros, em tempos de grandes sofrimentos, tiveram suas crenças testadas pela crueldade da tragédia. Rowan Williams, arcebispo de Canterbury, admitiu que a visão de crianças inocentes sendo massacradas levou-o momentaneamente a duvidar da sua fé em Deus. Onde estava Deus? Em Beslan? Perguntou ele. Com essas palavras, o arcebispo Williams expressou publicamente o sofrimento que muitos sentiam particularmente. O choque, a descrença e o sofrimento dos moradores de Beslan
foram transmitidos pela mídia e sentidos por milhares de pessoas ao redor do mundo. Naquele dia, milhões de corações, mentes e orações estavam com o povo russo, compartilhando a experiência universal do sofrimento. Quer os acontecimentos se deem numa escala global, como em Beslan, na Rússia, ou no 11 de setembro nos Estados Unidos, quer ocorram em nossa vida pessoal, o modo como lidamos com a perda e a tragédia é uma questão que cada um de nós deve responder no decorrer da vida. Embora a experiência do sofrimento seja universal, o que fazemos com o sofrimento não é. Se não solucionamos o sofrimento provocado pelas decepções e pelas perdas da vida, podemos arruinar a nossa saúde, a nossa vida e os próprios relacionamentos que mais prezamos. Por outro lado, se conseguirmos encontrar sabedoria em nossa dor, podemos dar um novo sentido a experiências mais dolorosas. Assim, agindo, nós nos tornamos melhores como pessoas, para nós mesmos, para a nossa família e para a nossa comunidade. Esse é o modo de construirmos um mundo melhor. Como podemos suportar? O conhecimento do poder que nos espera além do sofrimento foi reconhecido e respeitado durante séculos. Ele foi descrito há aproximadamente 2000 anos na biblioteca de Nag Hammadi, no século II, por meio de palavras que fazem sentido atualmente como fizeram no tempo em que foram escritas. Entre os antigos textos gnósticos existem passagens que sugerem que a nossa vulnerabilidade ao sofrimento é a passagem para a cura e a vida. No Evangelho de Tomé, um dos mais inspiradores dos textos redescobertos, o autor descreve o poder da nossa vulnerabilidade como parte de um discurso de Jesus. Abençoado é o homem que sofreu e encontrou a vida. Em outra parte do seu ensinamento, Jesus diz: aquilo que possuís vos salvará, se o extrairdes de dentro de vós. Em última análise, o amor que existe dentro de cada um de nós é a fonte de toda cura que experimentamos. Para sentir o nosso amor, porém, precisamos ser vulneráveis ao nosso sofrimento. O sofrimento é um dos modos que nos possibilitam conhecer a profundidade do que sentimos. A nossa capacidade de sentir o sofrimento dentro de nós e de ter empatia com o sofrimento dos outros mostra-nos a profundidade do nosso amor. Em palavras simples, o sofrimento é o preço que às vezes pagamos para descobrir que já temos o amor de que precisamos para nos curar. Às vezes, apenas conhecer a relação entre sabedoria, sofrimento e amor é suficiente para lançar-nos no outro extremo e na cura. À medida que as histórias de Beslan se desdobraram no decorrer das horas e dos dias, uma única pergunta surgia entre a população russa. Depois da ação terrorista que tomara o edifício do Ministério do Interior, matando 92 pessoas, das explosões quase simultâneas de duas aeronaves comerciais poucos minutos depois da decolagem, com a morte das 90 pessoas que estavam a bordo, e agora com a morte de mais de 350 em Beslan, as pessoas desse país se perguntavam: quanto sofrimento podemos suportar? Segundo antigas tradições,
A resposta a essa pergunta é breve, clara e direta. Os grandes desafios da vida aparecem quando, e somente quando, temos tudo de que precisamos para sobreviver e recuperar-nos da experiência. Mães de todo o mundo transmitiram de geração a geração essa percepção que superou o teste do tempo. Uma frase confortadora e clara. Deus dá o frio conforme o cobertor. Na simplicidade dessa afirmação, recebemos uma promessa que resistiu ao tempo e agora pode ser verificada pela ciência. Já temos tudo de que precisamos para sobreviver às provações da vida. Embora possamos encontrar consolo e compreensão em livros de autoajuda, em artigos de revistas e em seminários, os recursos espirituais que precisamos já existem dentro de nós. A resposta à pergunta: quanto sofrimento podemos suportar? Pode decepcionar pela simplicidade. A razão porque ela expressa uma verdade requer um pouco mais de explicação. Como acontece frequentemente com os padrões, a natureza oferece um modelo do modo como as nossas emoções e experiências operam na nossa vida. Equilíbrio. Nem tudo é o que parece ser. Na primeira metade do século XX, o naturalista R.N. Eliot sugeriu que a natureza segue padrões que podem ser detectados, classificados e previstos com números. Do surgimento e declínio de populações até os ciclos do tempo, suas teorias sugeriam que a natureza tende ao equilíbrio. Considerando a humanidade como parte da natureza, Eliot argumentava que a nossa vida inclui a forma como aplicamos dinheiro na bolsa de valores. Também deveria seguir padrões naturais, padrões que podem ser delineados e classificados visualmente. Eliot aplicou suas teorias com sucesso a ciclos de negócios e finanças, e suas conclusões se tornaram a base de um dos instrumentos de previsão mais bem-sucedidos da Bolsa de Valores na história, mais tarde conhecido como Teoria da Onda de Eliot. Não deve ser surpresa, então, que os nossos hábitos de consumo ou qualquer outro padrão em nossa vida, nesse aspecto, possam ser representados matematicamente. É crença amplamente difundida que os números são a linguagem do universo que descreve todas as coisas, desde a origem das galáxias até os volteios do leite numa xícara de café. Seguindo esse raciocínio, faz sentido que os mesmos processos que descrevem o mundo visível da natureza possam também ser vistos como metáforas no mundo invisível dos sentimentos e das emoções. É esse exatamente o caso da matemática fractal. Como uma inovação relativamente recente no modo de descrever o mundo, a geometria fractal combina matemática com arte para nos mostrar visualmente o que as equações, no passado, apenas sugeriam. De picos acidentados das montanhas a vasos sanguíneos, de costas litorâneas a partículas de linho, os fractais nos permitem modelar muitas coisas que vemos na natureza. Fazendo isso, somos transportados além do mundo, às vezes seco e estéril dos números no papel,
para a beleza e o mistério de ver esses números como uma linguagem que ilustra o nosso mundo. Uma das formas mais aceitas entre os modelos de fractais é conhecida como equação de Mandelbrot ou conjunto de Mandelbrot, descoberta pelo matemático Benoit Mandelbrot no final dos anos 1970. No momento em que essa equação viva é posta em movimento na tela do nosso computador, ela cresce e se transforma por breves instantes numa bela e volátil série de curvas, remoinhos e padrões rendilhados. Ela ilustra assim a dança incessante entre equilíbrio e caos na natureza. Quando observamos padrões e cores nas imagens simuladas, o que vemos na verdade é uma representação extraordinária do modo como os nossos relacionamentos emocionais se apresentam em nossa vida. Os padrões que aparecem e desaparecem representam os relacionamentos e as profissões e toda a alegria e tristeza que entram e saem da nossa vida. As imagens de computador nos mostram que o equilíbrio só é alcançado quando todos os padrões estão dispostos de maneira a dar-lhe sustentação. Do mesmo modo, só podemos passar pelas maiores provações, bem como aceitar as melhores dádivas, quando todas as peças estão no seu devido lugar. Como símbolo da incessante dança de opostos, dar e receber, contração e expansão, dor e recuperação, essas imagens fortes contam a história de como a natureza está sempre num movimento de aproximação ou de afastamento do equilíbrio perfeito. Assim, vemos em imagens o que vivemos na vida real. Somente quando aprendemos tudo o que precisamos e temos todas as ferramentas para sobreviver e curar em nossa caixa de ferramenta espiritual, é que podemos atrair os romances, as mudanças na profissão, os sócios e as amizades que nos possibilitam aplicar o que aprendemos. Só teremos a experiência depois de conseguir todas as ferramentas. Outra forma de dizer isso é que, se a vida nos mostra sofrimento, decepção, perda e traição, já devemos ter o que precisamos para passar pela experiência. O aspecto fundamental é que o objetivo não é o equilíbrio. O que imaginamos como equilíbrio é, na verdade, o gatilho que desencadeia a mudança. Vemos isso nos fractais e também na nossa vida. Somente quando os padrões na tela do computador encontrar o equilíbrio perfeito, quando os padrões são iguais, é que eles começam a se separar, apenas para evoluir para padrões mais novos de equilíbrio ainda maior. A nossa vida parece funcionar exatamente da mesma maneira. Diferentemente do breve período de vida dos fractais, porém, parece não haver limite de tempo para acumularmos ferramentas espirituais em nossa vida. Embora as imagens digitais se desfaçam e se recomponham em questão de minutos, pode levar meses, anos, décadas ou mesmo uma vida inteira para que um determinado ciclo se complete dentro de nós. Ao longo do caminho, podemos nos surpreender repetindo padrões, exercendo a mesma profissão, tendo a mesma espécie de amigos ou vivendo romances da mesma natureza,
até que a experiência do ahá desperte dentro de nós a percepção da razão por que fazemos as coisas que fazemos. Você já se perguntou, por exemplo, por que pode começar um novo trabalho numa nova cidade com novos colegas e, exceto pelos nomes diferentes, deparar-se exatamente com as mesmas situações que o levaram a abandonar o último emprego na última cidade? Padrões não são necessariamente bons ou ruins. Não há julgamento implícito aqui. Se você se flagra desempenhando um antigo padrão conhecido num novo cenário, essa é simplesmente uma oportunidade para perceber o que ele pode estar dizendo sobre a sua vida. O reconhecimento de situações como essa lhe dá a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. A ideia fundamental aqui é que você só pode ser testado na vida quando está preparado. Quer tenhamos ou não consciência desse princípio, seja o que for que a vida ponha no nosso caminho, quando nos deparamos com uma crise à nossa porta, já temos tudo de que precisamos para resolver o problema, aliviar o sofrimento e sobreviver à experiência. Devemos fazer isso, pois esse é o modo de proceder da natureza. Você que gostaria de se aprofundar no seu despertar, acesse agora o link Cápsulas do Despertar na descrição desse vídeo. Você tem carro? Tem seguro? Que tal um plano que cabe no seu bolso? Que inclusive cobre orçamentos de outras seguradoras, caso o seu plano esteja próximo de vencer e precise renová-lo. Mande mensagem no WhatsApp que deixarei na descrição desse vídeo. Gostaria de acessar dicas preciosas para faturar dinheiro usando as suas redes sociais? Eu utilizo e super recomendo o curso Garimpo Digital do professor Marcos Trombetta. Interessado? Acesse o link na descrição desse vídeo. Gostaria de participar do meu grupo de transbordo Destrave Sua Prosperidade no WhatsApp? Acesse o link que deixarei na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, comente o que você achou deste vídeo. Se inscreva no canal para ajudar no crescimento dele. Assim, o conteúdo chegará a mais pessoas. Ative o sininho para receber notificação quando eu compartilhar vídeo novo. Faça parte do meu grupo no Telegram, pois lá eu compartilho os conteúdos novos. Conheça também os meus outros canais aqui no YouTube. Deixarei os links dos outros canais na descrição e também o link para acessar o meu grupo do Telegram. Gratidão por assistir. Grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.